Oi, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha de matemática. Essa vai ser a nossa última aula dessa parte de equações polinomiais, tá bom? Depois a gente vai entrar numa parte melhor, mais gostosinha, tá ok? Então, aqui nós temos que aprender hoje as relações de Girardi. Então, o que são relações? Relações, pessoal, são fórmulas. São algumas regras que a gente consegue estabelecer quando na matemática tem alguma coisa verdadeira, tá? Então, dada uma equação polinomial de grau n, né? Toda equação polinomial tem um grau, quarto grau, terceiro grau, quinto grau, etc. Então, dada uma equação de qualquer grau n, né? De 2 para cima, ok, pessoal? Na verdade, de 1 para cima, mas dá para estabelecer as relações de Girardi a partir de segundo grau. Podemos estabelecer n relações entre esses coeficientes e as raízes. Então, ó, se a equação é do quarto grau, a gente vai conseguir estabelecer 4 relações de Girardi. Se a equação for do 10º grau, a gente vai conseguir estabelecer 10 relações de Girardi. E quem são essas fórmulas, essas relações? Elas são fórmulas que sempre relacionam os coeficientes da equação e as raízes da equação. Então, isso que são relações de Girardi. E o que são coeficientes e o que são raízes mesmo? Então, vamos lá, ó. Quando a gente pega uma equação, por exemplo, assim, ó. 3x² mais 5x mais 8 igual a 0. Então, quem são... Ó, de que grau que é a equação, né? Do segundo? Os números, que aqui está escrito na forma de letra para ser genérico, tá? Ó, A, B, C. Mas nas equações vem números aqui, né? Por exemplo, 2x². Então, esse A seria o 2. Ele é um coeficiente. Então, aquele número que multiplica a variável, que está elevado a algum expoente, esse número que acompanha a variável a gente chama de coeficiente. E o que são as raízes? As raízes são os resultados da equação, né? Então, quando a gente resolve a equação, se a equação é do segundo grau, lembra que ela vai ter duas raízes complexas? Então, aqui nas relações de Girardi, os coeficientes são aqueles números que acompanham as variáveis. Então, são A, B, C, D, depende do número de variáveis, do grau da equação. E nós vamos chamar as raízes, que nós sempre chamamos de x', x duas linhas, aqui nós vamos chamar de alfa. Só muda isso, tá, pessoal? Então, são aquele velho x', x duas linhas, se fosse do terceiro grau, x1, x2, x3, se fosse do quinto grau, x1, x2, x3, x4 e x5, aqui a gente vai chamar de alfa. Então, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa n, tudo bem? Então, voltando aqui na nossa definição. Dada uma equação polinomial de grau n, podemos estabelecer exatamente n relações entre seus coeficientes e as raízes. E essas relações são chamadas relações de Girardi. Chamaremos de x a variável, sempre foi, não vai mudar, das equações. E alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc., até quantos tiver, né, dependendo do grau. Se for do quinto grau, vai ter até o alfa 5. Se for do sétimo grau, vai ter até o alfa 7. Serão as suas raízes, as suas n raízes, que podem ser só números reais, mas podem ser complexos também. E aí eu vou começar aqui, então, a estabelecer as relações de Girardi com vocês. Não é um negócio muito legalzinho, é muito teórico e tal, mas depois vocês vão ver que o exercício mesmo em si não é um negócio difícil, tá bom? Mas eu tenho que mostrar toda essa parte teórica para vocês. Então, se a equação for do segundo grau, então se a equação for do segundo grau, ela vai ter quantas relações de Girardi? 2. E quantas raízes? 2, alfa 1 e alfa 2, tá? Equação do segundo grau tem 2 relações de Girardi e 2 raízes, alfa 1 e alfa 2. Então, aqui eu coloquei genericamente como é uma equação do segundo grau. Ó, tem um número multiplicando x2, tem um número multiplicando x e tem um número sozinho, que não tem x. E a equação, né, então, é igual a zero. Então, a gente fala que é ax2 mais bx mais c igual a zero. Igual aquela equação lá da oitava série. Então, se a equação for do segundo grau, quem serão as relações de Girardi para ela? Serão 2. E o que são as relações de Girardi? Então, são as relações entre as raízes, alfa 1, alfa 2 no caso aqui, que é do segundo grau, e os coeficientes, que aqui são A, B e C, genericamente falando, tá? Depois isso vai ser tudo número. Então, as relações de Girardi são sempre assim, gente. A primeira é a soma de todas as raízes.
Então, como aqui só tem duas raízes, alfa 1 e alfa 2, a primeira relação de Girard é a soma de alfa 1 com alfa 2, tá? Então, a soma das raízes é alfa 1 mais alfa 2, sempre será, ó, o oposto do segundo coeficiente, que é o B, dividido pelo primeiro coeficiente, que é o A. Por isso que a soma é menos B sobre A, tá? Então, nas relações de Girard, a primeira relação de Girard é sempre a soma de todas as raízes. Se a equação é do segundo grau, tem duas raízes, então é alfa 1 mais alfa 2. E sempre será o oposto, então a gente põe sempre o menos, porque esse menos é o oposto, do segundo coeficiente, ó, primeiro, segundo. Primeiro coeficiente dividido pelo primeiro coeficiente. Então, por isso é menos B sobre A. Como só tem duas relações de Girard, a outra, então, vai ser o produto das raízes. Produto é vezes. O que é o produto das raízes? É o alfa 1 vezes o alfa 2. O produto das raízes, ele sempre será, ó, o último coeficiente, aquele que é número, aquele que é sozinho, que não tem x, tá bom? O último coeficiente dividido pelo primeiro. Sempre assim, professora? De modo geral, sim, só que tem um detalhe que depois eu vou colocar aqui no final para vocês verem, tá? É assim, ó. A soma é sempre menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. E o produto, ele é sempre o último que é número, o número sozinho lá, o último, o A0, lá o último número, dividido pelo primeiro coeficiente. Só que aqui, às vezes é mais e às vezes é menos. Quando que aqui é mais? Quando é de grau par a equação. Quando for de grau ímpar, vai ser menos. Você vai ver isso aqui embaixo, quer ver? Então, vamos lá. Então, aqui só teve duas porque é do segundo grau. Se fosse do terceiro grau a equação, então ela seria assim, ó. Começaria com um x3. Então, teria um ax3, teria um bx2, ó, lembra que vai baixando? Aí teria um cx e um número sozinho que aqui vai ser d, porque teve 4, ó. ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Então, essa é a forma genérica de uma equação de terceiro grau. Quem seriam as relações de Girard? Primeiro, quantas? 3 agora. Por que 3? Porque o grau da equação é 3. E por que tem 3 alfa? Porque o grau é 3. Então, vai ter alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Lembrando, a primeira relação de Girard é sempre a soma de todas as três raízes. Então, vai ser alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. E sempre vai ser menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro. Então, sempre a soma é menos B sobre A para qualquer equação de qualquer grau, tá? Agora, a última, que é o produto das três raízes, aí não, muda, ó, aqui não era C sobre A, aqui vai ser menos B sobre A, por quê? Porque, gente, ó, o produto das três raízes é sempre, como aqui é do terceiro grau, não é ímpar, então vai ser menos o último número, o último coeficiente que é número, o D, também sobre o primeiro coeficiente que é A. Ah, mas aqui era C sobre A, porque aqui é menos e é D sobre A. Ó, aqui não é negativo porque é segundo grau, é grau par. E o último número chamava C. E aqui é negativo, ó, porque o grau é 3, é ímpar. E o último número é D, tá? Mas sempre sobre o A. E essa outra aqui, professora, essa aqui é uma segunda relação, porque não tem que ter 3, porque era o terceiro grau. A segunda, gente, é a soma também, só que dos produtos do que dá para fazer. Dá para fazer de duas em duas. Então, as raízes são alfa 1 e alfa 2, alfa 1 e alfa 3, alfa 2 e alfa 3. Soma desses produtinhos de 2 aqui. E aí é sempre assim, ó. A primeira, menos o segundo coeficiente sobre o primeiro. A segunda relação de Girard é sempre o próximo coeficiente dividido pelo primeiro. E a última relação é menos o último coeficiente dividido pelo primeiro. Tá vendo que é sempre assim, ó, começa com menos, mais, menos, se tivesse outro ia ser mais, se tivesse outro ia ser menos, se tivesse a próxima ia ser mais, e assim por diante. Ó, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Vamos pegar um último exemplo aqui, uma equação do quarto grau, ó. Se ela é do quarto grau, ela vai ter 4 relações de Girard e 4 alfas, 4 raízes. E ela é assim, ó, ax4, mais bx3, mais cx2, mais dx1, e o número sozinho, que aqui vai ser o E, igual a zero. Relações de Girard, a primeira é sempre a soma de todas as raízes. Alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4. E é sempre menos o segundo sobre o primeiro coeficiente, ó, menos B sobre A. Vamos para a última que é importante, ó. A última é o produto das 4 raízes.
Por que é E sobre A? Por que não é menos? Porque o grau é par, 4. Então não é menos, é mais. E por que é E sobre A? Porque é sempre o último número, que é número, sem x, sobre o primeiro coeficiente. Então, E sobre A. As mais importantes sempre são a soma e o produto. A soma e o produto. A soma e o produto, tá? E aqui tem duas no meio. Por que tem duas? Porque são 4 agora. Então, ó, a soma de uma por uma. Aqui é a soma do produto de duas em duas. Ó, todas as raízes, ó. Alfa 1 e 2 somado com alfa 1 e 3, somado com alfa 1 e 4, e assim por diante. Todas as possibilidades que dava para multiplicar de duas em duas as raízes e somá-las. E aqui é o produto de 3 em 3, ó. Alfa 1, 2, 3, alfa 1, 2, 4, alfa 1, 3, 4 e alfa 2, 3, 4. É o que dá para multiplicar de 3 em 3 e somar. E aí, lembra do que eu falei? Começa sempre com menos B sobre A, aí o próximo é mais, o próximo coeficiente é C sobre A, aí o próximo é menos, o próximo coeficiente é D sobre A, e a última, que é o produto, é mais, e é o último coeficiente sobre A. Você viu que todas são sobre A, percebeu? Todas as relações de Girardi são um coeficiente sobre A, sempre. E as duas mais importantes sempre são a soma de todas as raízes e o produto de todas as raízes. Lembrando, ó, soma é sempre menos B sobre A, sempre menos o segundo coeficiente sobre o primeiro, e o produto é sempre o último coeficiente sobre A, que é o primeiro. Lembrando que se aqui for de grau par, é mais, e se fosse ímpar, era menos. Aqui, gente, é a regra genérica. Muito difícil de entender dessa forma, então eu resumi, isso aqui é de grau N, tá vendo? Genérico. Então eu resumi do meu jeitinho aqui, ó. Ó. Em resumo, de todas as N relações de Girardi de uma equação, que tem grau N, as duas mais importantes, sem dúvida, são a soma e o produto das raízes, que podemos considerar, para facilitar o entendimento, a seguinte regrinha, que eu tomei a liberdade de fazer assim para vocês decorarem de uma maneira mais fácil, tá? Então é sempre assim, ó. A primeira relação de Girardi, que é a soma das raízes, ela é sempre menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro coeficiente, sempre. E o produto, que é a última, tá bom? Eu coloquei duas aqui, 2, mas é a última. A última relação de Girardi, que é o produto das N raízes, tem duas possibilidades. Se o grau da equação é par, o produto das raízes sempre vai ser o último coeficiente, que é número, tá bom? Dividido pelo primeiro coeficiente. Agora, se o grau da equação for ímpar, aí vai ser menos, mesma coisa, o último coeficiente, que é sempre número, dividido pelo primeiro coeficiente. Tudo bem? E aí eu vou colocar dois exemplos para vocês aqui agora, ó. Então, antes de vocês fazerem exercício, né, vocês vão assistir essa aula com bastante atenção, olhar os dois exemplos, depois eu dou a aula do exercício. Ó, então vamos lá. Olha esse primeiro exercício, exemplo, ó. Escreva as relações de Girardi para a equação x4 menos 3x3 mais x2 menos 3 igual a zero. Então, primeira coisa, de que grau é a equação? Quarto. Quantas relações de Girardi vai ter? 4. Quantas alfas vai ter? 4. Tudo bem? Quem são os coeficientes? Coloquei aqui, ó. Quem está multiplicando o x4? É o 1 invisível, então o A é o 1. Quem está multiplicando o x3? É o menos 3, então ele é o B, ele é o segundo coeficiente. Quem está multiplicando o x2? É o 1, então ele é o C. Gente, do x2 não está faltando o x antes de ter o número? Então aquele que está faltando, ó, é o x, então ele é o D. O D é 0 porque não apareceu o x. Não pode esquecer de completar se estiver faltando então, tudo bem? Então, ó, x4, x3, x2, cadê o x? Não tem, então quer dizer que o coeficiente abaixo do A, B, C, ou seja, o D, é 0. Se você perder isso aqui, você erra o exercício. E o E, que no caso é o último, é o número sozinho, é o último coeficiente. Coloquei aqui as relações de Girardi, ó. Soma de todas as raízes, soma de todas as raízes de 2 em 2, soma de todas as raízes de 3 em 3 e produto das 4 raízes. Coloquei elas, escrevi todas elas. Quando pede para fazer o exercício, é vocês que tem que fazer isso aqui, tá bom? É que eu já fiz aqui só para adiantar o meu lado, mas é o aluno que faz isso aqui, ó. Essas são as 4 relações de Girardi. Soma das raízes. Então, lembrando, a soma das raízes é sempre menos B sobre A, que nesse caso é menos
Quem que é o B? É o menos 3. Então, menos o menos 3 sobre o A, que é 1. Menos com menos dá mais, 3 dividido por 1, 3. Então, a soma das raízes é 3. Não achamos as raízes, mas sabemos que se somar todas elas, todas as 4 raízes, que nós não sabemos quais são, o resultado vai dar 3. A segunda relação é, lembra que é menos B sobre A? Então, a próxima é mais, é menos, mais, menos, mais. Então, é mais, qual é o próximo coeficiente? C sobre A. E aí, olha aqui, quem que é o C? É o 1. E quem que é o A? É o 1 também. 1 sobre 1 é 1. Se aqui é menos B sobre A, aqui é mais C sobre A, aqui o próximo vai ser menos D sobre A. Então, menos, quem é o D? O D é 0. Tá vendo como não podia ter esquecido ele? Então, 0 sobre o A, que é 1. 0 dividido por qualquer número, dá 0. E o produto, menos, mais, o último coeficiente, que é o E sobre o A, que no caso aqui o E é menos 3. Esse menos não é porque aqui é menos, gente, é porque o coeficiente é menos. Sobre o A, que é 1, menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Correto? Então, valeu aqui. Soma sempre menos B sobre A, sempre menos o segundo sobre o primeiro coeficiente. E olha o produto, como a equação tem grau par, então não é menos aqui, é sempre o último que é número, menos 3, sobre o primeiro coeficiente que é 1, menos 3. Então, essas são as 4 relações de Girardi para esta equação, correto? E aí, vamos fazer mais um exemplo diferente aqui, Uma coisa muito comum de se perguntar nesse exercício de relações de Girardi é sobre soma e produto. Então, aqui eu quero saber só a soma e o produto das raízes. Não está perguntando as raízes. Se eu soubesse as raízes, eu somava e multiplicava elas uma pela outra e descobriria a soma e o produto. Mas não, são equações do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau. Então, como que eu vou saber as raízes? Eu tenho que resolver? Não, aqui não pergunta as raízes, pergunta só a soma e o produto das raízes. Então, eu vou usar a primeira e a última relação de Girardi. É para isso que servem as relações de Girardi. Então, vamos lá. Primeira coisa, não se apavore. Esse 2 aqui, é o A. Aí nós temos, o A é 2, o B é menos 4, o C é menos 1, então o B é menos 4, o C é menos 1 e o D, C é menos 1 e o D é 8. Beleza? A, B, C, D. Não falta nenhuma nessa aqui, x3, x2, x1 e número sozinho. E aí, vamos lá, soma. Pelo jeito que eu expliquei, é sempre menos o segundo coeficiente. Quem que é o segundo coeficiente aqui? É o menos 4. Sobre o primeiro coeficiente, que é o A, 2. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a soma é 2. E o produto? O produto, aí depende, O grau é ímpar. Se o grau é ímpar, então vai ser menos o último coeficiente, que é número, que é 8, sobre o A, que é o primeiro, que é 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Olha que exercício fácil, quando a gente sabe, né? Então, é para isso que geralmente a gente usa mais as relações de Girardi, para achar soma e produto. Exemplo B, mesma coisa, vou fazer aqui com vocês, O A é o 1, o B é o menos 4 e o C? x4, x3, tá faltando o x2, então o C é 0. Então, A, B, C, depois do x2 abaixo vem o x, então esse aqui é o D, e o número abaixo do x é o número, é o E. Então, nós temos aqui, A, B, C é 0, porque não tem o x2, D é o 2 e o E é o 6. Então, soma é sempre menos o segundo coeficiente, que é o B, que é menos 4, dividido pelo A, que é o primeiro coeficiente, que é 1. Menos com menos dá mais, 4 dividido por 1 dá 4. Então, a soma é 4. E o produto, aí depende, o grau é par, então não é menos, é sem sinal, é mais. O último, que é número, que é menos 6.
mas é menos, você falou que era mais e pôs menos. Não, eu pus menos porque o termo é menos, mas não é para eu pôr menos 6, entendeu? Então, é o último coeficiente, não menos ele, porque aqui é par. Então, o último coeficiente, menos 6, dividido pelo primeiro, que é 1. E aí, menos 6 dividido por 1 é menos 6. Então, esse é o produto. E o último exemplo aqui para vocês, ó. Ó, o meu A é o 3, 5, 4, ó. Esse aqui é o B. Gente, tá faltando o X3 e o X2, ó. Então, o meu C é 0 e o meu D é 0 também. Ó, X5, X4, X3, X2, X1, ó. Esse aqui é o coeficiente do X1, que é o E, no caso aqui. E o meu último número sozinho é o F, quinto grau. E aí, vamos lá. Soma é menos o segundo coeficiente, que é menos 2, sobre o primeiro, que é 3. Menos com menos dá mais, 2 sobre 3 não dá para fazer nada, gente. Não dá exato, deixa na forma de fração. Nem para simplificar deu. E o produto, aí você olha, grau par ou ímpar? É ímpar. Então, é menos o quê? O último coeficiente, que é número, que é o menos 4, que é o F, sobre o primeiro coeficiente, que é 3. Menos com menos dá mais, 4 sobre 3, também não dá para dividir, dá até uma dízima periódica se dividir. Tudo bem? Só uma observação, vamos supor que não tivesse esse menos 4 aqui, gente, que a equação terminasse com x ou com um número que não tinha número sozinho. Então, quem seria o zero? O número sozinho. E aí, esse zero, ele iria aqui, ó, porque o produto é o último termo que é número, não pode ter x, tá? É o termo sozinho, é o A0. Então, esse aqui seria 0 sobre qualquer número que daria 0 o produto. Tudo bem? É isso, pessoal. Agora, vocês, depois de assistirem bem essa aula, vão fazer os exercícios da aula que eu ainda vou passar. Beijos para vocês!